Olá, queridos irmãos, boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos aqui para apresentar hoje um estudo maravilhoso e também com uma convidada muito especial também. Esperamos em Deus que vocês possam gostar do conteúdo desse estudo e também que o Santo Espírito do Senhor possa estar com cada um de vocês, nos lares de vocês, dando a vocês um entendimento, tá bom? Antes de mais nada, eu convido a você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, para que você possa se inscrever e ativar os sininhos, para que você possa receber notificações todas as vezes que vídeo novo aparecer no canal, tá bom? E compartilhe também com outras pessoas, porque as mensagens que é colocada neste canal são mensagens de extrema importância e também para os nossos dias. E muitos precisam saber dessas mensagens. Então, a gente primeiramente agradece a Deus a oportunidade que Ele tem nos dado de compartilhar com vocês todo esse conteúdo, tá bom? Então, fica conosco até o final desse estudo, papel e caneta em mão para que você possa anotar tudo e não perder nada. E claro, a gente sempre fala para nossos seguidores e também os que estão chegando agora no canal. A gente traz conteúdos de estudo para esse canal, mas a gente também espera que você faça o seu próprio estudo, seu estudo pessoal. Aprenda, seja um bereano. Não fique somente com o que nós estamos falando, mas também busque estudar junto com Deus para que o Espírito Santo lhe dê um entendimento, tá bom? Então, nesse momento, a gente vai convidar a nossa querida irmã que vai estar conosco, passando esse estudo, e esperamos em Deus que você possa gostar do conteúdo, tá bom? Antes da irmã Cleuma aparecer aqui, eu também vou me apresentar, né? Ah, sim. Esse meu filho que você me apresentar. Boa noite a todos, né? Que Deus abençoe a todos. E é com mais essa oportunidade que Deus nos concede, que a gente tem o prazer de poder trazer aqui conosco a presença dessa irmã querida nossa, conhecida de alguns de vocês, e serva de Deus. Amém. Então a gente vai aqui apresentar ela, incluir a câmera dela. Olá, irmã Cleuma, boa noite. Boa noite, meus irmãos. A paz seja com vocês. Amém. Amém. Irmã, obrigado por estar aqui conosco, por ter aceitado o convite, pela disposição, né, e a disponibilidade. A gente agradece muito por estar aí dispondo um pouco do seu tempo para poder estar gravando aqui no nosso canal. E sabemos que esse estudo será uma bênção para nós e para todos aqueles que venham assistir posteriormente. Amém. Irmã, gostaria que antes da gente orarmos, a irmã pudesse falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, para que as pessoas possam conhecer ainda mais, né, como a irmã contribui para a obra, para o reino de Deus. E antes da irmã começar, vale lembrar que a irmã vai estar aqui em Pernambuco, em nome do Senhor pela Jesus. graça de Deus, vai estar conosco. Amém. No final do ano, no congresso, né? No primeiro congresso missionário. Sim. Novembro. Será uma bênção. Vai ser uma bênção, sim. Aqueles que vierem assistir o vídeo, caso não conheça, tenha visto, né, por acaso, o cartaz do congresso e de repente não conhecer a irmã Cleuma, agora é a oportunidade de conhecer. Amém. Então a irmã pode se apresentar, por gentileza. Meu nome é Cleuma Nascimento, eu sou casada com o Márcio e sou mamãe de 2 rapazes lindos, o Mateus e o Marcos. E nós moramos no interior de São Paulo, nós moramos num sítio já há 4 anos, quase 4 anos e meio. Eu costumo dizer que Deus me fez professora. Ele que me fez professora quando eu tinha 19 anos. Como eu tenho 49, então são 30 anos já como educadora. Amém, que bênção. E nós estamos, eu e minha família, morando lá, e o Senhor, Deus, nos deu um ministério educacional. No ministério, nosso ministério se chama Plano A Homeschooling. Tenho a minha parceira querida de ministério, a Rúbia e a Michaele. Elas estão comigo nesse ministério e nós servimos as famílias que educam no lar.
né? Glória a Porque Amém. o Deus. nome do ministério se chama Plano A Homeschooling. Por que Plano A? Porque o plano A de Deus para as famílias, sempre, desde o Éden, foi a educação no lar. Então, nós ajudamos as famílias em todas as suas necessidades, com orientação, com assessoria, preparação de materiais, tanto para educar crianças quanto adolescentes no lar, mas sempre com materiais voltados primeiramente para o espiritual, unindo o espiritual e o acadêmico. Então, Amém. basicamente é isso. Que bênção, que ministério tão abençoado. E a gente vê em todos os detalhes Deus, assim, cuidando, né, do povo dele. Era necessário, sim, que nós tivéssemos mesmo o plano, né, de Deus com relação à educação. Porque Deus, como ele é criador, nosso redentor, e ele sabe do fim desde o princípio, ele sabe o quanto a educação ela ia se desviar para o mal, né? E era necessário trazer a verdadeira educação. E agora, Sim. principalmente nos nossos dias. Então, esse ministério da irmã é uma bênção. A gente fica muito feliz com esse trabalho tão lindo que vocês também têm feito. Amém. Amém. E agora a gente vai fazer uma oração Isso. para poder a irmã começar seu estudo. Então, a gente queria pedir, por gentileza, que a irmã pudesse estar orando. Tá, vamos orar então? Vamos. Oremos. Santo Pai, nosso bom Deus Criador, Senhor, é tão bom para nós, nos protegendo, nos sustentando, nos guardando do mal. Senhor, neste momento, é em nome de Jesus que nós pedimos ao Senhor que o Senhor conduza as mentes de todos aqueles que estão assistindo, principalmente papais e mamães, principalmente vovôs e vovós, que têm alguma responsabilidade na educação de filhos, de netos, futuros papais e mamães, se assim Deus permitir, para que nós possamos compreender a tremenda responsabilidade que pesa sobre nossa vida como formadores de caracteres para a eternidade. Nos guie, Senhor, em todo o nosso estudo, em tudo que vamos ler e comentar. Te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Agora a irmã pode já preparar Sim, sua apresentação. vamos lá. Pronto, agora a gente vai deixar só a irmã pode ficar à vontade aí. A gente Tá vai bom. se ocultar aqui. Ok. Então, meus queridos, o Senhor Deus tem na sua palavra incontáveis instruções para o seu povo em todas as áreas da vida deste povo, da minha e da sua vida, para que nós não cometamos erros. Nas Sagradas Escrituras, o Senhor Deus deixou ali para nós revelado exemplos tanto de vidas que transformaram positivamente toda uma nação e ficaram registrados como exemplos bons para nós, um norte, um direcionamento, mas também o Senhor Deus permitiu que ficasse ali registrado exemplos de pessoas que desviaram do caminho de alguma forma, o caminho que o Senhor Deus havia traçado para o seu povo, e isso trouxe consequências desastrosas. E esses exemplos, tanto bons quanto não bons, eles estão registrados para a nossa instrução, para a nossa educação, para que nós não erremos o caminho. Hoje nós vamos meditar a respeito da influência dos pais na formação do caráter dos filhos. E vamos meditar, vamos estudar o exemplo de dois formadores, de dois educadores do lar, dois pais, né? Ana, que foi mãe de Samuel, e Eli, pai de Ofni e Finéias. E nós vamos compreender o que o Senhor Deus, por que ele deixou registrado esses dois exemplos e por que é tão importante que hoje nós estudemos a esse respeito.
o nosso estudo todo vai ser baseado no livro de Samuel, de 2 Samuel, perdão, de 1 Samuel, e também vai ser baseado em 2 capítulos de Patriarcas e Profetas. Ao final, nós vamos ver vai aparecer a referência dos 2 capítulos, e eu sugiro fortemente que vocês possam se dedicar à leitura destes 2 capítulos para entender melhor. Aqui nós vamos estudar apenas alguns pedaços principais para que nós possamos entender mais em casa, como pais, como futuros pais, como educadores. Nós precisamos ler com calma, com tranquilidade. Então, logo no início do livro de 1 Samuel, nós todos já conhecemos o relato bíblico que nos fala que Ana não podia ter filhos. E o seu esposo, Eucana, a cada ano ia com ela, ela era esposa dele, ia com ela até Siló, né, naquela peregrinação, naquele momento de adoração anual que todas as pessoas peregrinavam, todos os hebreus, né, todo o povo de Israel peregrinava para o local designado de adoração e ali ofereciam os seus sacrifícios e tudo mais. Eucana, vendo que a sua esposa não lhe dava filhos, mesmo amando a sua esposa, ele contrai um segundo matrimônio. Penina, uma mulher rixosa, uma mulher implicante, invejosa, que transformou a vida de Ana no verdadeiro inferno. Penina começou a ter filhos, e isso trouxe ainda mais sofrimento para Ana. Com o tempo, Ana orando ferventemente, nós vamos só fazer um breve relato, com muito fervor, ela entregou, mesmo um filho que ela ainda não tinha, pela fé, ela entregou esse filho a Deus. E ela pediu a ele este filho. E o Senhor Deus deu a Ana. E com este pano de fundo, digamos, que nós vamos agora estudar Ana e Eli. E que mensagem tem para mim e para você, como papais, mamães, e por mais que não tenham filhos, todos somos educadores para o céu, para Cristo. Então, nós vamos ler bastante, meus irmãos. Isso não é uma pregação, é um estudo. Então, nós vamos ler bastante e vamos ver como o Senhor ele vai nos conduzir com relação a esse conhecimento que ele deseja que nós tenhamos. Ana amava o filho com toda a devoção de um coração de mãe. Dia após dia, observando suas faculdades que se expandiam e ouvindo o seu balbuciar infantil, cingia-o mais estreitamente em suas afeições. Era o seu único filho, uma dádiva especial do céu, mas recebera-o como um tesouro consagrado a Deus e não queria privar o doador daquilo que lhe era próprio. Desde o primeiro despontar da inteligência do filho, ela lhe ensinara a amar e reverenciar a Deus e a considerar-se como sendo do Senhor. Olha, aqui nós temos uma informação muito importante. Desde o primeiro despontar da inteligência do filho, Ana começou a ensinar Samuel 2 coisas importantíssimas que toda mãe, e a responsabilidade é da mãe, que toda mãe deveria ensinar ao seu filho, à sua filhinha. Ensinar, primeiro, a amar e reverenciar a Deus. E, segundo, considerar a si mesmo como pertencendo ao Senhor. Então, para ensinar, quando Ana começou a ensinar, e é Deus que está nos falando, no primeiro despontar da inteligência do filho. Olhe, meus queridos, eu não entendia muito bem isso, até que um dia o Senhor Deus me apresentou uma revista secular, né? E essa revista, nós vamos passar adiante, é a revista Super Interessante. A revista Super Interessante, essa daqui é do ano de 2010. Olha o que está escrito na capa. Como pensam os bebês?
Aqui nas letrinhas menores diz assim, ó, eles têm noções de matemática, são prodígios da psicologia e conseguem diferenciar o bem do mal. Nossos filhos nascem sabendo muito mais do que imaginamos. Então, queridos, essa reportagem aqui da revista Super Interessante, ela está disponível, é só fazer um Google e colocar Revista Super Interessante 2010. E aí você vai procurar lá como pensam os bebês. Então, nós vemos que Ana foi desde o primeiro despontar, ou seja, a partir do momento em que este bebê nasceu, né? Então, nós sabemos que, agora unindo a informação primeiro da palavra de Deus e agora da ciência, que esse é o objetivo, desde que a criança começar a instruir a criança, desde que ela nasce. Ana, vamos ler aqui. Depois de separada de seu filho, porque Ana foi cumprir o seu voto e devolveu o Samuel ao Senhor, ali no templo em Siló, para que Eli ficasse responsável por ele, e ele servisse ao Senhor ali também. Depois de separada de seu filho, a solicitude da fiel mãe não cessou. Cada dia ele era objeto de suas orações. Cada fibra da pequena veste era tecida com uma oração. Querido, já pensou? Ana, ela não pegava o tecido, ela fazia o tecido. Tem lá o tear, e ela colocava a fibra, a lã, fosse o linho, o tecido que fosse, e ela ia confeccionando o tecido para depois fazer a roupinha do filho. Então, cada fibra da pequena veste era tecida com uma oração para que ele fosse, queridos, 3 coisas: puro, nobre e verdadeiro. Não é isso, mamãe e papai, que vocês desejam que seja para os seus filhos? É o que eu desejo para os meus filhos, eu sempre desejei. Então, todos nós desejamos. Então, as nossas orações em prol dos nossos filhos têm que ser semelhante a Diana, para que eles sejam puros, nobres e verdadeiros. Ana não pedia para o filho grandezas mundanas, mas rogava fervorosamente que ele pudesse alcançar aquela grandeza a que o céu dá valor. Que grandeza é essa? Para que ele honrasse a Deus e abençoasse os seus semelhantes. Não é isso que o Senhor Deus, com todo o amor que ele tem por nós, ele espera que nós devolvamos a ele em retribuição ao grande amor também que ele tem por nós? Honrar ao Senhor e honrar o Senhor é uma honra movida pelo amor. E abençoar os semelhantes é amar aqueles por quem Jesus morreu. Então, entende como tudo gira em torno do Senhor Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ana não perdeu isso de vista. E desde o despontar da inteligência do bebê até que ela o desmamasse, ela, dia após dia, momento a momento, ela se empenhou nisso. Ana, que recompensa teve Ana? E que estímulo para a fidelidade é o seu exemplo? Há oportunidades de inestimável valor, interesses infinitamente preciosos confiados a toda mãe. Ana, ainda sobre Ana. Aqui e continua a meditação matinal, Vidas que Falam. Assim que o pequeno tinha idade suficiente para ser separado de sua mãe, ela cumpriu seu voto solene. Ela amava seu filho com toda a devoção do coração de uma mãe. Dia após dia, seus afetos mais se entrelaçavam aos dele, enquanto observava suas faculdades em desenvolvimento e ouvia a tagarelice infantil. Ele era seu único filho, o presente especial do céu, mas ela o havia recebido como um tesouro consagrado a Deus e ela não negaria o doadouro que era seu. Queridos papais e mamães, os nossos filhos, eles são o tesouro consagrado a Deus.
Olha o que diz aqui ainda essa última parte que está em destaque. A fé fortaleceu o coração da mãe e ela não se rendeu às alegações do seu afeto natural. Então, Ana agiu desde o primeiro momento, antes de ter Samuel, pela fé. E ela se apegou a essa promessa do Senhor, de que ele poderia fazer, de que para ele não há impossível, que ele poderia fazer com que o seu ventre frutificasse, e ela se apegou a isso, e o Senhor honrou a fé que Ana demonstrou. É privilégio da mãe abençoar o mundo pela sua influência, e fazendo isto, trará alegria ao seu próprio coração. Ela pode fazer, a mãe, pode fazer retas veredas para os pés de seus filhos, através de claridade e sombra, em direção às alturas gloriosas do céu. Agora, muita atenção, queridos, mas unicamente quando procura em sua própria vida seguir os ensinos de Cristo, é que a mãe pode esperar formar o caráter de seus filhos segundo o modelo divino. Queridos, existe uma condição, mamães, existe uma condição imposta não por mim, não por nenhum ser humano, mas apresentada pelo próprio Senhor, de que a única forma de formar o caráter de seus filhos segundo o modelo divino é a mãe viver em sua própria vida, viver e seguir os ensinos de Cristo. Se a mãe falta, olha o que o texto continua dizendo, se a mãe falta em seu dever de instruir, guiar e restringir os filhos naturalmente queridos, olha o que o Senhor Deus nos diz. Naturalmente, o que é que os filhos vão fazer? Vão aceitar o mal e se desviarão do bem. Que tragédia! Que tragédia! E tudo isso acontecerá em consequência da mãe não procurar em sua vida seguir os ensinos de Cristo. Meditação matinal, refletindo a Cristo, nos diz o seguinte: gostaria que toda mãe pudesse perceber quão grandes são seus deveres e responsabilidades e quão grande será a recompensa da fidelidade. A influência diária da mãe sobre os filhos os prepara para a vida eterna ou para a morte eterna. Queridas mães, olha o que o Senhor Deus está nos dizendo aqui. Ela exerce em sua casa, a mãe, um poder mais decisivo do que o ministro no púlpito ou mesmo o rei em seu trono. Nós vamos ver mais adiante as consequências de não seguir essa instrução do Senhor. E qual foi, então, o resultado da dedicação de Ana na educação de Samuel? Em 1 Samuel 1:21 nos diz o seguinte: e o jovem Samuel crescia diante de quem? Diante do Senhor. Queridos, esse crescimento não era só um crescimento físico, mas era um crescimento espiritual, um crescimento moral. E era um crescimento sólido, firme, inabalável. Samuel fazia esforço constante para tornar-se o que Deus queria que ele fosse. Queridos, e ali ele estava longe da mamãe. Samuel era amável, generoso, obediente e respeitoso. Não era costume entrarem os levitas para os seus serviços peculiares antes que tivessem 25 anos de idade. Agora, olha só. Samuel, porém, foi uma exceção a esta regra. Cada ano lhe eram confiados encargos de mais importância. E quando ainda era criança, um éfode de linho foi posto sobre ele em sinal de sua consagração ao serviço do santuário. Queridos, só quem exercia o serviço do santuário era quem era designado especialmente para isso. Inclusive, não era todo levita que ia desempenhar o serviço do santuário. Eu trouxe essa imagem para que nós vejamos o que é um éfode de linho.
Então, olha, esse aí é o traje do sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote usava o éfode de linho. Então, é este éfode de linho que foi colocado em Samuel, como sinal de sua consagração. E ainda falando sobre os resultados da dedicação de Ana, olha o que o Senhor Deus nos diz. Seus esforços eram aceitos. Os esforços de quem? De Samuel. A gente está agora analisando a consequência do esforço e da dedicação de Ana na educação de Samuel nos seus primeiros anos de vida. Então, os esforços de Samuel eram aceitos porque eram motivados pelo amor a Deus e por um desejo sincero de fazer sua vontade. Foi assim que Samuel se tornou cooperador do Senhor, do céu e da terra. Então, meus irmãos, aqui nós vemos claramente, vou voltar aqui só um pouquinho, aqui, quando o Senhor chama Samuel pela primeira vez, ele diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, nesta única frase, era como se atualmente Samuel estivesse dizendo assim, Senhor, eu rejeito todo o resto, eu quero ouvir somente a tua voz. Já pensou os nossos filhos, mesmo em tenra idade, crianças, juvenis ou adolescentes, decidirem isso em seus corações? É isso que você, mamãe e papai, desejam para o filho de vocês? Então, existe um passo a passo a ser dado, né? Primeiramente na vida do papai e da mamãe. Sabe por quê, meus queridos? Porque um vaso vazio não transborda. Para transbordar, o vaso primeiro ele tem que encher. Então, você, papai e mamãe, só vai transbordar de Cristo no seu lar se você primeiramente estiver cheio dele. E assim os seus filhos verão o resultado de estar cheio de Cristo e eles vão desejar viver e ser amigo de Jesus como papai e mamãe são amigos de Jesus. Mas aqui nós vamos agora ler um relato começar a ler relatos extremamente tristes. Em 1 Samuel 2,12 diz assim, os filhos de Eli eram filhos de Belial. Eles não conheciam o Senhor. Queridos, sabe o que o Senhor Deus está dizendo aqui? Os filhos do pastor não conheciam o Senhor. E isso é grave. Vamos entender por quê? Antes de mais nada, é importante nós entendermos o que significa Belial. Belial significa inútil ou sem valor. Do hebraico, Belial, transmitindo a ideia de algo maligno, indigno e imprestável. A etimologia dessa palavra ela é desconhecida, meus irmãos, mas apesar disso, alguns sugerem que sua origem vem de Beli e uma palavra e Ial, que significa sem proveito. A palavra Belial é usada costumeiramente no Antigo Testamento para designar os ímpios. Quem é o ímpio? Ímpio é aquele que conhece a verdade, mas não a pratica. Sabe o que tem que fazer, de acordo com assim diz o Senhor, e não faz. Esse é o ímpio. Ímpio são as virgens loucas. São ímpias. Entende? Porém, o seu significado exato deve ser determinado com base no contexto em que aparece. Pronto. Então, isso aqui é um conceito de dicionário que eu trouxe e coloquei aqui. Se você fizer a pesquisa, o Google vai te dar essa definição também. Então, vamos lá, queridos. Olha só. Vamos começar agora a refletir sobre o que aconteceu. Como Eli fracassou como educador dos seus filhos, como formador do caráter deles. Ele era sacerdote e juiz em Israel. Ocupava as posições mais elevadas e de maior responsabilidade que havia entre o povo de Deus. Como homem divinamente escolhido para os sagrados deveres do sacerdócio e posto no país como a autoridade judiciária mais elevada, era ele olhado como um exemplo, entende, meus irmãos? E exercia grande influência sobre as tribos de Israel. Eu queria abrir um parênteses aqui. No livro História da Redenção, quando narra ali
a história de Moisés liderando o povo de Deus no deserto. Então, o Senhor Deus, eu não me lembro a página, mas se os irmãos fizerem a pesquisa, vão encontrar. Então, Moisés cometeu um erro que tirou dele a entrada de Canaã, impediu que ele entrasse em Canaã, né? Então, o comentário que o Senhor Deus faz por pena de Ellen White é o seguinte, que o pecado de um líder nunca vai ter o mesmo peso para o Senhor do que o pecado de um liderado ou um membro de igreja. Vamos falar de igreja, por exemplo. O pecado de um líder, seja ele pastor, seja ele um ancião, enfim. O pecado de um líder de igreja não tem tanta é tão mais grave para o Senhor do que o pecado de um membro comum. E aqui nós estamos vendo o exemplo prático. Vamos agora transferir para os nossos lares. A mesma coisa a mesma coisa pesa sobre os meus ombros e sobre os ombros meus ombros como mãe e do meu esposo como pai e de todos os papais e mamães que estão nos assistindo também. Então, mas embora tivesse sido designado para governar o povo, Eli não governava a sua própria casa. Ele era um pai transigente, amando a paz e a comodidade. Eu não quero problema, não, deixa ele fazer o que ele quer, vamos continuar, entende? Amando a paz e a comodidade, não vamos contrariar. Não exercia sua autoridade para corrigir os maus hábitos dos filhos. Vamos passar. Por preceito e exemplo, olha o que o Senhor diz para mim e para você. Por preceito e exemplo, ensine aos jovens a reverência a Deus e a sua palavra. Muitos de nossos jovens estão se tornando infiéis no coração devido ao quê, meus amados? Devido à falta de devoção de seus pais. O que é devoção? Devoção é submissão por amor. É seguir a Deus sem nenhuma reserva. Seguir tudo que o Senhor Deus mostra na sua palavra. A falta de devoção no lar é uma das piores coisas que vão determinar, e com certeza vão determinar não somente a perdição dos filhos, mas essa influência perniciosa no lar vai dilatar. A gente vai ler uma citação mais tarde sobre isso, mais adiante. Então, é gravíssimo. Então, vamos continuar. Eli, em vez de considerar a educação de seus filhos como uma das mais importantes de suas responsabilidades, tratou desta questão como se fosse de pequena relevância. O sacerdote e juiz de Israel não foi deixado em trevas, ou seja, ele não era ignorante. Ele não foi deixado em trevas quanto ao dever de restringir e governar os filhos que Deus dera aos seus cuidados. Mas Eli, o que é que ele fez, queridos? Recuou deste dever, porque o mesmo implicava contrariar a vontade de seus filhos e tornaria necessário puni-los e repudiá-los. Queridos, é por isso que hoje existem pais e mães que delegam aos avós a responsabilidade que pertence unicamente a eles. Isso é muito sério. Então, o que aconteceu? Ele recuou desse dever. Ou seja, ele negligenciou, sem pesar as terríveis consequências que se seguiriam à sua conduta. Eli condescendeu com seus filhos no que quer que desejassem e negligenciou a obra de os habilitar para o serviço de Deus e para os deveres da vida. Essa palavra negligência é terrível, porque ela é como se nós estivéssemos assinando a nossa sentença a nossa condenação, aceitando e reconhecendo a nossa culpa quando nós erramos em seguir os conselhos divinos na educação dos filhos.
A revista Signs of the Times nos diz o seguinte, a senhora Ellen White, os ministros de Cristo devem, olha aí a palavra, devem ser exemplo para o rebanho. Quem não dirige sabiamente sua própria casa não está qualificado para guiar a igreja de Deus. Isso serve para o pastor e para o ancião, para diretor de departamento, para qualquer líder, mas principalmente para mim e para você que não temos nenhum cargo na igreja, cargo eclesiástico, mas nós temos o maior encargo que pode existir no universo, que é de formar futuros servos de Deus. Se apenas um dos pais negligenciar o dever, o resultado será visto no caráter dos filhos. Agora, olhe só, meus amados, se ambos falharem, pai e mãe, quão grande será a sua responsabilidade perante Deus? Então, nós não podemos, meus amados, deixar passar em absoluto nenhuma das nossas responsabilidades. Assim como nós vimos os resultados da fidelidade de Ana na vida do seu filho, Samuel, nós vamos ver agora os resultados da infidelidade dos pais, no caso de Eli, na vida de seus filhos. Estes, Ofni e Finéias, não tinham a devida apreciação do caráter de Deus e nem da santidade de sua lei. Para eles, o seu serviço era uma coisa como outra qualquer, era um dever. Vamos ao sábado para a igreja? Vamos cumprir um ritual. Vamos lá? Vemos, voltamos para casa e continuamos como se nada tivesse acontecido. Como se nós não tivéssemos estado ali na presença do Senhor. Vamos continuar. Desde a infância, se haviam acostumado ao santuário e aos seus serviços, a ir ao culto na quarta, no domingo, no sábado. Olha a palavra que é usada. Acostumaram. Agora, olha essa parte que está em destaque. Mas, em vez de se tornarem mais reverentes, por estar ali todo o tempo no santuário do Senhor, toda a intuição da santidade e significação, aliás, perderam toda a intuição da santidade e significação do mesmo. Queridos, muitos pais entram em contato comigo no ministério e dizem, meu filho está longe da igreja. E eu sempre digo para eles o seguinte, o mais importante não é estar longe da igreja, porque o seu lar é a igreja. Mas o mais importante é seu filho estar longe de Cristo. É isso que pesa. Não é necessariamente frequentar um templo físico, mas se mesmo a frequência, 3 vezes na semana, indo domingo, quarta e sábado, não faz com que o seu filho não tenha agido, não tenha contribuído para que o seu filho tenha uma vida piedosa, então papai e mamãe, você realmente precisa pesar na balança de Deus, fazer uma autoanálise. O que está faltando, o que está faltando na minha conduta como pai, na minha conduta como mãe, que está refletindo na vida do meu filho de forma que ele não é piedoso e que ele não é amigo de Jesus e que ele não tem reverência para com as coisas sagradas. Não é a igreja e nem a frequência à igreja que vai fazer com que o seu filho seja piedoso e temente e ame a Cristo de todo o seu coração. Mas é você, papai e mamãe, com a sua conduta dentro do lar. O pai não lhes corrigira, ele não lhes corrigira a falta de reverência para com a autoridade, com a sua autoridade de pai. Ele não impedira o desrespeito deles pelos serviços solenes do santuário. E quando chegaram à maioridade, estavam cheios dos frutos mortíferos de que, meus queridos? Ceticismo e rebelião. Então, vamos avançar. A respeito de Eli, meus queridos, somos precisamente tão responsáveis pelos males
que poderíamos ter impedido nos outros pelo exercício da autoridade paterna ou pastoral, como se esses atos tivessem sido nossos. Vocês conseguiram entender o que o Senhor está nos dizendo aqui? Ele está dizendo assim, vamos parafrasear, que vou usar o meu exemplo, como se fosse para mim, que eu, Cleuma, eu sou tão responsável pelos atos dos meus filhos que eu poderia impedir, né? Que eu poderia impedir que acontecesse, influenciasse por meio dos meus filhos e da minha negligência na vida deles, que eles influenciassem a vida de outros, se eu tivesse exercido corretamente a autoridade paterna, materna, dentro de casa, como se... E esses atos, eles são conferidos dos meus filhos, são conferidos como se eles fossem meus próprios. Conseguem perceber a gravidade do que nós estamos lendo aqui? O extremoso pai, Eli, deixou de tomar em consideração as faltas e pecados dos filhos. Em que momento, meus irmãos? Em sua meninice. Enquanto Ana fez tudo certo, desde o despontar da inteligência do seu filho, e nós vimos na revista quando é isso, saiu da barriguinha da mamãe, já começa, a inteligência desponta ali. Então, enquanto Ana se dedicou totalmente a esse filho em sua meninice, Eli falhou na meninice dos seus filhos, comprazendo-se com o pensamento, olha só o que passava na cabeça de Eli, com o pensamento de que após algum tempo eles vão perder as suas más tendências. Quantos e quantos pais erram gravemente diante de Deus e dos homens ao pensarem assim? Então vamos avançar. Não há maior desgraça para os lares do que permitir que os jovens sigam o seu próprio caminho. A influência de uma família mal dirigida, era essa citação que eu queria. A influência de uma família mal dirigida é dilatada e desastrosa a toda a sociedade. Acumula uma onda de males que afeta famílias, comunidades e governos. Eu sempre costumo dar o exemplo, sabe, do lago, quando o lago está bem, a água do lago está bem tranquila, você pega uma pedra e você joga, e ela, quando a pedra entra na água, faz pluct, aí vem uma ondinha, a outra, e vai dilatando. É exatamente isso que acontece com uma família mal dirigida. Ali está o fruto da família mal dirigida. A influência dos filhos vai dilatando, influenciando milhares e milhares de outras pessoas. E uma família bem dirigida, acontece a mesma coisa. Ela vai ser uma boa influência e vai dilatar para a sociedade. Foi isso que aconteceu com Ana, quando ela jogou a pedrinha Samuel, e vocês conhecem o relato bíblico e conhecem o poder, sabem o poder que este homem tinha em Deus, não é? Então, queridos, aqui está a referência, Patriarcas e Profetas, capítulos 55 e 56. Por favor, leiam, não deixem de ler. E quais foram os resultados da infidelidade dos pais? No caso de Eli. A história de Eli é um exemplo terrível dos resultados da infidelidade dos pais. Por negligência do dever, seus filhos tornaram-se uma armadilha para os semelhantes e uma ofensa para Deus. Olha só, armadilha para os semelhantes. Perdendo não apenas a vida presente, mas também a vida futura. Queridos, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estarão entre aqueles da segunda ressurreição. Que terrível, queridos. Seu exemplo maligno, olha só, destruiu centenas, e a influência dessas centenas, lembra da pedrinha que cai no lago? Corrompeu a moral de milhares. E aqui, meus queridos, para nós finalizarmos, eu gostaria de deixar algumas indicações de leitura. Esse livro aqui, O Poder da Palavra dos Pais, da Elizabeth Pimentel, ele não é adventista. Eu li este livro a primeira vez quando eu estava grávida do meu segundo filho.
E esse livro, O Poder da Palavra dos Pais, é da editora, é vendido geralmente, eu não consegui encontrar mais na internet, mas ele geralmente pode ser encontrado em livrarias evangélicas, livrarias cristãs. Então, O Poder da Palavra dos Pais é um livro que foi para mim um divisor de águas, meus irmãos. Um divisor de águas. Realmente, o Senhor Deus começou a trabalhar na minha vida como mãe, da forma como eu falava e o que eu falava para os meus filhos com esse livro. Eu sou mãe de homens, de 2 rapazes. E quando eles eram pequenos, eu li Homens de Poder. Meu esposo leu também. É de Jim Romberger. Fabuloso. Recomendo, se você tem filhos homens, você precisa ler. Vida Plena de Poder, também de Jim Romberger. Queridos, isso todas as famílias precisavam ler, papais e mamães precisam ler esse livro. Esse livro, ele é inspirador e as mensagens, a instrução que nós encontramos do Senhor aqui é poderosíssima. Transforma, ajuda o Espírito Santo a agir na nossa vida. Pais Guiados pelo Espírito, é a esposa do Jim, Sally Romberger, fabuloso. Se você tem meninos, Educando Meninos, do Dr. James Dobson, ele é doutor em psicologia, ele é cristão, e ele também tem o livro Educando Meninas, porque ele tem um casal de filhos, então ele escreveu as experiências, inclusive, queridos, aqui ele apresenta a melhor explicação do porquê de os filhos homens se tornarem homossexuais. É fabuloso. Outro livro que eu recomendo fortemente é de uma editora menonita, não é adventista. O que a Bíblia diz sobre a educação de filhos. O livro é importantíssimo, traz uma leitura importantíssima para nós. Mas, meus queridos, o principal de todas as obras, o principal de todos os livros, são as Sagradas Escrituras, porque são elas que vão moldar o nosso caráter para a eternidade. Então, vou deixar aqui, vou parar o compartilhamento, e eu gostaria de convidar os meus irmãos a se dedicarem de todo o seu coração, a se dedicarem a buscar, seguir a vida de Jesus Cristo nos seus próprios lares. O Senhor Deus tem nos dado grandes oportunidades e o tempo está se abreviando. Nada pode substituir a missão que o Senhor, a primeira e a mais importante missão que o Senhor Deus nos deu, que é educar os nossos filhos para viver eternamente com seres puros, santos, imaculados. Então, meus queridos, nada, papai e mamãe, nada compensa, nada, nenhum sucesso lá fora, no mundo, compensa um fracasso no lar. Nada. Que o Senhor Deus abençoe os lares de vocês. E que cada um de nós, pais e mães, nós possamos nos consagrar a Deus e abrir os nossos olhos para que os nossos olhos percebam espirituais, nossos olhos espirituais percebam se nós estamos trilhando o caminho de morte, para que nós possamos consertar enquanto há tempo. Amém, querida irmã. Que mensagem tão poderosa e tão essencial para os nossos dias. Muito profundo, muito profundo. E essa, de fato, vai ficar a reflexão para os pais, né? E não somente para os pais, mas é como a irmã falou, cada um de nós temos um papel a desempenhar na educação, né? Eu e meu esposo, nós não somos pais. No tempo quando a gente queria ter filhos, foi aí quando veio o texto para a gente, né, que nós não estamos mais no tempo de ter filhos. Uhum. E a gente refletiu bastante nessa situação, mas nem por isso mesmo a gente não deixa de ser educadores. Isso. Né? Toda a influência que nós temos ao nosso redor, né, as pessoas que temos convívio, as famílias que nós temos convívio também, a gente também tem que ter a oportunidade de passar para ela, né, essas mensagens. Sim. Então, veja o quanto é importante para os nossos dias a gente sempre estar ciente
com relação a isso, a educação dos filhos, a sociedade, porque hoje a gente vê muito bem que as famílias, elas bem guiadas e dirigidas pela palavra de Deus, pela consagração ao Senhor, elas fazem daquela sociedade, seja ali na rua onde você mora, seja no bairro onde você mora, na cidade, no seu trabalho, aonde você estiver, a família, ela vai dar um bom testemunho e vai estar ali representando a Cristo, né? E os filhos vão ser pessoas, assim, com boas influências para a sociedade. Então, que bênção. Amém. Amém. Foi uma bênção. A gente agradece demais, mais uma vez, irmã Cleuma. Amém. Um tema excelente, um tema muito importante. Aqui no canal da gente, a gente sempre busca diversificar os temas para que todas as áreas sejam alcançadas, né? Sim. Áreas de extrema importância para o preparo dos últimos dias, né, do nosso caráter. E esse é um tema que a gente estava precisando trazer mesmo, para que pessoas que acompanham a gente são pais possam ser beneficiados, né? Possam ter a mente despertada. São orientações muito, muito importantes. Eu que agradeço também a oportunidade, né? A oportunidade de compartilhar um pouquinho do que Deus tem ensinado a cada um de nós, né? Tem nos ensinado. Amém. Verdade. Amém. Então, para a gente finalizarmos, nós vamos fazer uma oração agora, né? Para que a gente possa finalizar o estudo e, mais uma vez, agradecer ao Senhor por essa tão maravilhosa oportunidade e também à irmã. Né? Obrigada mesmo por ter dedicado um tempo para estar aqui conosco, compartilhando esse conhecimento tão precioso, como o Emanuel mesmo falou, que é tão importante para os nossos dias, né? A gente está vivendo tempos muito, muito difíceis. Sim. Né? Então, meu esposo pode orar para a gente? Então vamos fazer essa oração. Oremos. Senhor Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Meu Senhor eterno, que essas verdades, Senhor, possam ser profundas em nossa consciência, e todos nós, mesmo aqueles que não têm filhos, para que possamos, meu Deus eterno, ser testemunhas vivas do Senhor, verdadeiras, embaixadores do Senhor Jesus Cristo, representantes da cidadania do céu nesse mundo. Que o Senhor nos ajude a nos permitir sermos moldados e transformados pelo Teu Santo Espírito e por Tua Palavra. E aqueles que venham a assistir essa mensagem, que são pais, que possam buscar ajuda mais e mais intensa e mais poderosa no Senhor. Amém. Estudando, meu Senhor, as Tuas orientações sobre essa sagrada missão, que é a de preparar filhos para a eternidade. Uma responsabilidade muito intensa, muito grande, mas é um grande privilégio. E a todos nós, Senhor, desde os que não têm filhos e aos que têm, que o Senhor nos ajude a sermos influência. Amém. Influência para atrair as pessoas ao Senhor. Amém. Para que o Senhor possa resplandecer na vida de todos, que o Senhor nos ajude. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, por mais esse momento, por esse estudo, por essa gravação. Que o Senhor repreenda o inimigo e os anjos maus para longe de tudo isso, de todos nós, da nossa família aqui, da irmã Cleuma e da família dela, Amém. e de todos aqueles que venham a assistir esse estudo. Que os anjos do Senhor estejam nos guardando. Amém. E que todas essas coisas sejam para a honra e glória do Senhor. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus seja louvado mais uma vez por esta mensagem. E a gente agradece a você daí de casa também por ter estado conosco até aqui nesse estudo tão maravilhoso e tão essencial. Você é nosso convidado para o próximo estudo, tá bom? Que o Espírito Santo do Senhor abençoe vocês de casa, vocês, suas famílias, aos seus filhos, que vocês possam estar se preparando diante do Senhor para o evento tão mais esperado pelo povo de Deus, que é aguardar o nosso Cristo Jesus nas nuvens dos céus. Amém. Eu deixo um apelo aqui, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, para que vocês possam receber as notificações todas as vezes que vídeo novo chegar no canal,
viu? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, pela graça de Deus. E a irmã Cleuma, Deus abençoe mais uma vez. Muito obrigado. Viu? Vocês também. Muito Obrigada obrigada, também. irmã. Fique com Deus. Fique com Deus.